Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rafaela Carvalho, eu sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui para iniciar um novo percurso de construção de conhecimento com vocês, tratando do psicodiagnóstico, que é uma tentativa aí de construção de um diagnóstico dentro do campo da psicologia. Pode ser esse um diagnóstico muito pautado aí em psicopatologias, né, dadas e colocadas no DSM, ou para avaliar a estrutura e funcionamento da personalidade, dependendo da necessidade, né, de qual é o pedido assim, daquela avaliação, para ter um conhecimento, por exemplo, né, do porquê a criança ela não consegue aprender. Perguntas que poderiam ser feitas. É devido a um problema de cognição? É devido ao problema dos afetos? A criança está deprimida e por isso o rebaixamento aí do humor afeta a cognição? Ou não, é devido a uma desorganização do pensamento que vai afetar as duas áreas, aí, né, os afetos e a cognição, por exemplo. Para isso existe o psicodiagnóstico, para avaliar o sujeito de uma forma integrada, com a tua história, né, com o teu momento atual. E para isso existem etapas bem delimitadas assim, de como esse processo deve ser conduzido. Nós vamos tratar disso nas próximas aulas. Existe também uma forma reconhecida pelo CRP de como deve ser apresentado esses dados da avaliação em um áudio, né? E de extrema importância também, como todo esse resultado deve ser devolvido a quem for de interesse, o sujeito que se submeteu à avaliação ou à instituição. Essas são, em linhas gerais, algumas etapas do processo do psicodiagnóstico, que tem aí, né, como a gente está vendo pela própria palavra, a união de duas, né, psico e diagnóstico. O diagnóstico, de uma forma mais ampla, ele trata-se da capacidade da faculdade de conhecer e ver através de uma lente, né? Ele origina-se da palavra grega diagnóstico e pretende-se que essa significação acerca dos fenômenos da realidade ela se dê para além do senso comum, com o uso de conceitos, noções e teorias científicas. No que se refere ao campo da psicologia, o diagnóstico é uma das funções exclusivas do psicólogo, garantida aí pela Lei 4119, que reconheceu a psicologia como ciência e profissão. Eu trago a seguir um parágrafo dessa lei, mas anteriormente eu queria trazer um pouquinho de como é um processo que deve ser feito com muita cautela, né? A construção aí de um diagnóstico psicológico ou de um psicodiagnóstico aí que assume que testes psicológicos serão aplicados, né? O quanto isso é de relevância para quem se submete a ele. A tentativa é de que se faça uma leitura daquele momento, né? Faça uma fotografia a respeito daquele funcionamento psíquico, naquele momento, tentando fazer amarrações, com certeza, com a origem daquele quadro e até assim como ele pode se desenvolver ao longo do tempo. Então, para isso, dependendo da coisa que nos chega, a gente tem que se preparar de uma forma diferente, porque cada situação é única e cada sujeito também carrega aí suas nuances subjetivas. Então, existe uma forma pré-fixada de conduzir o psicodiagnóstico? Não. Ele vai se basear em um raciocínio do clínico para coletar uma boa história e entender como essas etapas vão se dar. Existem, como eu disse, linhas aí gerais para a gente se fiar, né? Para a gente se balizar. Mas em cada situação vai ser exigido de nós uma montagem diferente, uma escolha de testagem diferente, uma condução diferente daquela avaliação.
A gente vai falar de cada etapa ao longo das próximas aulas, mas eu queria trazer isso antes da lei para vocês entenderem a importância que é essa aplicação de testes. Porque o que a gente vê muito sendo feito em muitos contextos, a aplicação de um teste isolado aqui e acolá para ser feito um diagnóstico, para ser feita aí essa tentativa de leitura de uma realidade, de uma forma muito superficial, de uma forma que não é amarrada com a história do sujeito ou com nenhuma teoria, sabe? Então, é preciso que tenha um preparo técnico a respeito das técnicas e que essas técnicas elas consigam fazer um casamento com um referencial teórico. É preciso saber de desenvolvimento humano, todas as etapas dele e o que é esperado de cada etapa, sabe? Para essa construção diagnóstica ser realizada. Então, qualquer profissional pode aplicar um teste e conduzir uma aplicação e depois a feitura de um laudo para ser apresentado? No meu ponto de vista, não. Mas existe uma corrente de pessoas que fica muito insatisfeita com essa atribuição exclusiva para o psicólogo a aplicação de testes e tem tido uma movimentação de pedido pro CFP de que não seja mais assim, de pessoas que não têm o CRP, o seu registro aí na profissão, possam aplicar testes. Acho que isso vai da construção de cada um, de como cada um vê e entende a avaliação psicológica. Eu queria informar assim, essa situação que está acontecendo nesse momento bem recente, para que vocês possam se informar e tomar suas posições aí. O que está falando no parágrafo dessa lei, esse primeiro, que constitui uma função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. São vários: o diagnóstico psicológico, a seleção e orientação profissional, aí no campo das organizações, a orientação psicopedagógica, para avaliar questões do aprendizado, aí, descalculias, dislexias, por exemplo, e soluções de problema de ajustamento. Trouxe a imagem do teste de Rorschach, que muitas vezes as imagens das pranchas de tinta, aí, que são 10, elas são veiculadas na mídia de uma forma não autorizada, como a gente viu, né? Por isso que eu trouxe, um teste muito conhecido, e que traz muitas polêmicas. Então, o diagnóstico, ele teve sua origem com a psicologia clínica. O termo foi usado pela primeira vez no ano de 1896, momento em que as doenças mentais foram consideradas tão importantes quanto as doenças físicas pela medicina. Quando os primeiros acometimentos emocionais, assim, que geravam muitas dificuldades de ajustamento para a pessoa naquele contexto social, eles começaram a surgir, eles assustaram muito o campo da medicina. Porque não havia uma explicação para aquilo dentro do que já era conhecido, né? E a neurologia ela se levantou para tentar explicar as desordens mentais, atribuindo explicações a desarranjos nas funções cerebrais. O que não foi suficiente, né? O Freud ele entra aí nesse contexto, tentando fazer explicações, né? Criando sua própria teoria, o conceito de inconsciente, para explicar, né, como se deviam esses sofrimentos, a que se deviam esses sofrimentos, e fez suas contribuições. Mas até também anteriormente a isso, a religião, né, ela tentava explicar o sofrimento mental como advindo de uma possessão demoníaca, né, de uma intervenção sobrenatural que acometeu aquela pessoa. Então imagina o furdunço que estava acontecendo na época. E as pessoas começaram a estudar bastante as doenças mentais, né? O que fomentou o advento da psicopatologia, que é essa disciplina que vai estudar as origens
as etiologias, no caso, né, as características principais, as formas de tratamento, os transtornos mentais. E é nesse contexto que a testagem psicológica ela passa a aparecer, essa tentativa aí de classificar, de categorizar as pessoas. Né? Bem ali no final do século XIX, início do XX, esses recursos começaram a aparecer e o psicólogo ele passou a ser visto como um testólogo, aquele que vai lá, aplica um questionário, mensura uma coisa e outra e diz esse apto, esse inato, esse nível de inteligência 10, 8, 9. Bem nesse sentido, assim, desse desvelamento de características individuais. Atualmente, a avaliação psicológica ela teve aí seus progressos e a testagem ela é, de fato, um passo muito importante do escopo da avaliação psicológica, mas constitui só um dos recursos de avaliação disponíveis, correto? Então, a gente tem aí nesse início, né, de construção dos testes o nome do Francis Galton, e ele estudava os gênios, assim, uma tentativa de explicar por que nasciam gênios nas famílias. Se os pais, por acaso, seriam gênios, tinham características aí intelectuais excepcionais, né, grandes capacidades, quantas pessoas da família eram excepcionais. E para ele, essa característica viria, assim, né, de uma passagem de geração para geração. Então, ele dizia que as habilidades naturais de um homem derivariam da hereditariedade, estariam sujeitas às mesmas limitações das formas e das características físicas de todo o mundo orgânico. O que passou a ser problemático nessa ideia de hereditariedade, né, passagem de características de uma geração para outra, foi uma ideia que tomou carona junto com isso, que é de eugenia, de uma perfeição da raça humana, assim, de uma espécie de pureza, de limpeza aí das características para produzir sujeitos mais aptos, mais bem preparados, de uma forma bem reducionista, né, que não contemplaria ali que o sujeito está ali imerso num ambiente que vai poder oferecer coisas diversas a ele, e ele, com as suas características inatas, vai responder mediante os seus próprios recursos. Quer dizer que uma pessoa que é mega hiperestimulada, né, vai se tornar um gênio? Não necessariamente, né? Pessoas com poucos estímulos podem ter vontade por si mesmas de procurar, né, estimulações, desenvolvimento. Então foi uma ideia que foi sendo usada de um jeito meio controverso. O Galton ele não chegou a criar os testes psicológicos, mas ele preparou esse terreno aí para a mensuração das funções psicológicas. Assim como Cattell, né, quem deve-se as primeiras provas conhecidas como testes mentais. E o Binet também propôs a utilização do exame psicológico aí muito pautado nas medidas intelectuais. E é por isso que esses três autores aí são conhecidos como os pais do psicodiagnóstico. E nesse contexto, a psicometria ela foi essencialmente importante para garantir a cientificidade dos instrumentos psicológicos, né? Essa cientificidade ela tem muito a ver com a fidedignidade, com a possibilidade de serem generalizados os resultados para outras populações, ou seja, assim, um teste ele teria a capacidade, uma fineza para captar determinadas características, seja de inteligência, seja sinais e sintomas de depressão, ansiedade, seja o que for que ele se pretende. Assim. Ele teria que ser útil em todos os contextos em que ele fosse aplicado. Né? Essa característica de generalização ela refere-se a isso. E como que isso é feito? Como um teste se torna válido? É realizado uma pesquisa anterior com um grande número de pessoas
pessoas, uma grande amostra da população, e a gente tem aí os valores normativos. Então, por exemplo, pessoas, adultos até 30 anos, é esperado que o perfil de inteligência siga que padrões? Né? Médio, médio inferior, né? E a partir disso se tem esse valor da norma. E aí você aplica ele, né, depois do teste validado em outras pessoas e vai se valer a partir disso, desse valor médio, correto? E a psicometria ela é de fato muito importante para a avaliação psicológica. Ela que garante essa robustez, né, essa validade numérica para os testes, assim, né? Essa possibilidade da gente ter parâmetros de avaliação. Mas ela não é a única feição importante da avaliação psicológica, né? A gente vai conversar disso melhor agora. Existe uma diferença muito importante entre o psicometrista e o psicólogo clínico, que acredita na psicometria, acredita não, porque é científico, né, que vale-se da psicometria, mas faz uma leitura da realidade de uma forma que tenta ser mais global. Então, o primeiro valorizaria os aspectos técnicos da testagem, né? Utilizaria os testes para obter os dados, e sua abordagem ela vai combinar em um produto final que muitas vezes é uma série de traços, né? Traços de humor deprimido, né? Inteligência nível médio, ou descrições dessa capacidade, né? Inteligência nível médio refere-se às pessoas que têm a capacidade de aprendizado preservada, porém não extrapola para algumas funções superiores, né? Bem dessa forma generalista, né? Seria. E é importante citar que essas descrições elas não estão ali amarradas, relacionadas ao contexto total da pessoa, nem se voltam para problemas de singularidade. Então, quando você está fazendo essa validação dos testes de inteligência, você não está ali preocupado em saber, né, como a pessoa ela estava naquele dia, assim, né? Como ela enxerga a autoimagem, assim, como ela vê seu próprio corpo, como as imagens parentais foram internalizadas, sabe, para aquela montagem de inteligência se dar. Não, eles tentam fazer aí uma limpeza, né? Tem ou não tem psicopatologia? Está fazendo algum tratamento psiquiátrico? Vamos limpar as variáveis, pegar pessoas da mesma idade, do mesmo contexto, para tentar fazer essa leitura generalista, correto? Mas o clínico, por sua vez, ele tem outros propósitos. Vamos entender aí, cada uma dessas vertentes tem sua importância dentro do campo da avaliação psicológica. E aí o clínico vai utilizar os testes e outras estratégias para avaliar o sujeito, né? Que vão aplicar se aplicar uma variedade de abordagens e de recursos à disposição do psicólogo, né? Como entrevistas, observações, conversas com outros familiares, se for o caso, né? E também ter bastante sedimentar num referencial teórico que ele vai adotar, para casar e amarrar todas essas informações dentro do bojo de uma teoria para produzir aí essa versão, né? Essa versão, essa fotografia daquele fenômeno ou daquele sujeito. Então, dependendo do lugar que a gente vai tirar foto, a gente opta por um filtro ou outro, por pôr flash ou não pôr flash, em se tratando de câmeras, né? Tamanho da lente, que tipo de lente. Então, é bem nesse sentido. O clínico tem que fazer o seu raciocínio clínico, né? E ir construindo aquela avaliação muito em relação ao que a pessoa vai mostrando para a gente nos primeiros contatos. Né? Não tem uma forma acabada, de novo, de construir um psicodiagnóstico. Então, a avaliação psicológica ela foi influenciada pelas correntes de pensamento que estavam vigentes no século XX, que davam primazia ao comportamento, ao afeto e à cognição para, né, organização do psiquismo humano. Então, as conceituações mais comportamentais, as psicanalíticas,
muito aí nesse momento da revolução cognitiva, né? Que os fenômenos mentais eles não eram mais explicados, nem era possível, né, ser reduzido às propriedades físicas do cérebro, correto? Então, o psicólogo ele vai, né, é importante que ele não se limite a um único método e tem que aliar esses enfoques qualitativos e quantitativos e assim, né, vai conseguir testar até um certo ponto e oferecer uma consistência e uma fidedignidade para construir uma avaliação que tenha um grau razoável de certeza. Então, o que é isso, né? Esse bendito desse raciocínio clínico, assim. Vamos supor, né, que chega um paciente indicado ali, encaminhado de um psiquiatra, e a questão dele são desorganizações de ordem psicótica, o psiquiatra está avaliando os sintomas. E aí o desejo é que se saiba se essas desorganizações de cunho psicótico elas estão relacionadas ao humor, a um transtorno de humor ou a um transtorno do pensamento. Para isso, assim, a gente vai lá receber aquele indivíduo, vai ter contato ali com a história dele, fazer uma boa anamnese. E aí, a partir disso, a gente pode escolher, sim, né, enfoques mais quantitativos, do tipo fazer um inventário Beck ali, né, de uma escala Beck de depressão e ver de fato se existe um indicativo para isso. A gente faz também um Pfister com ele para saber como que está essa dinâmica afetiva, né? Como que está aí essa estimulação dele em relação ao afeto. Está voltada para o meio, está internalizante. Aí a gente coloca um Rorschach também na bateria para ver, né, como se dão essas organizações ou desorganizações frente àqueles estímulos desestruturados do Rorschach. E a gente faz também um teste ali que tem uma capacidade de captar ali distorções neurológicas, né, se for o caso de uma pessoa mais velha, para saber se já tem uma interferência da idade para aquele funcionamento, né, perdas cognitivas associadas à deterioração do aparato neural. Entende? Assim, é uma condução que vai sendo construída aos poucos. E a avaliação psicológica, como a gente viu, é um conceito muito amplo. Podemos avaliar em alunos de uma escola, né, o clima organizacional de uma empresa, fazer esse processo de seleção de pessoal, muito relacionado ao que aquela organização pretende, ali no que ela espera dos funcionários, né, habilidades e competências. E a gente vai buscando, né, uma testagem que vai se adequar àquela demanda. E o psicodiagnóstico é uma especificidade da avaliação psicológica, né? Como a gente está conversando, é uma avaliação psicológica feita com propósitos clínicos. E nesse momento, assim, o clínico, ele tem que se fiar, se basear nas forças e fraquezas daquele funcionamento psicológico. Pode existir o foco ou não na existência de patologias, mas vai ser possível perceber quais recursos estão disponíveis, né? Que tipo de tratamento poderia potencializar aquele recurso disponível, quais são as expectativas prognósticas, até quanto essa pessoa pode se desenvolver, assim, muito nessa linha do hipotético, né, da fotografia, sem fazer leituras determinantes e fechadas, até porque é uma pessoa, no caso, que estaria ali na nossa frente. Esse cuidado, assim, esse respeito, né, para essa construção de resultados, ele tem que estar muito em volta, assim, né, para que nossas conclusões elas sejam, né, inferências robustas, mas que não enraizem a pessoa numa problemática, não sejam assim, intensas,
correto? A gente tem que estar ali, né, de olho na ciência, né, de olho no que está disponível para oferecer possibilidades para aquela pessoa. Então, só para complementar, não significa que a classificação psiquiátrica não seja um objetivo fundamental do psicodiagnóstico, mas sim para ser possível fazer aí essa construção num panorama geral que vai poder oferecer a fotografia, uma fotografia bem aproximada daquela realidade, aí sempre considerando esses parâmetros, né? Da variabilidade normal, né? A psicometria nos ajuda, as teorias do desenvolvimento nos ajudam, para a gente se fiar em alguma norma, né? Em algum senso do que é esperado, sempre respeitando a particularidade daquele sujeito, o contexto cultural a que ele está submetido, né? Porque aí o parâmetro e a norma ele vai poder ser, digamos assim, flexibilizado. A gente, com o nosso olhar de clínico, olha a norma e faz uma leitura pessoal daquilo. É para desconsiderar a norma? Não, mas para tentar colocar o sujeito dentro daquele escopo mais enrijecido e fazer essa construção que o respeite, né? Que seja válido para ele nesse momento aí, que, né, por ser clínico, está relacionado muitas vezes no contexto de saúde e doença. E o psicodiagnóstico ele vai ter, né, como eu disse, as etapas bem definidas e é limitado no tempo. Você recebe a pessoa para esse tipo de avaliação, você vai explicar ali no primeiro contato tudo o que vai acontecer e garantir a ele que, ao ela, que os dados vão ser devolvidos depois de uma entrevista devolutiva. Ele se utiliza de técnicas e testes psicológicos em nível individual ou não, para entender os problemas à luz do pressuposto teórico, que vão tentar identificar e avaliar os aspectos específicos, né, que o pedido do diagnóstico está ali propondo, né, para classificar o caso, prever o curso possível e aí, como eu disse depois, né, isso vai ser comunicado para a pessoa. E podem ser propostas soluções, se for o caso. Assim. Então, hoje a gente começa aí esse caminho, né? Espero que tenha instigado vocês para pensar algumas coisas. Na próxima aula a gente vai falar das etapas do psicodiagnóstico, como conduzir aí essas entrevistas, como tratar o problema que nos chega, né? Quais são as coisas que são importantes de serem pensadas quando o problema diagnóstico nos chega, correto? E para ir a gente tentando e fazendo essa montagem, né? Essa montagem pessoal aí de como a avaliação, o psicodiagnóstico, ele pode ser conduzido. Por hora eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas, bater um papo. Até a próxima aula.